Olá pessoal, tudo bem? Estudos científicos comprovam que a fé pode reforçar o sistema imunológico, atenuar sintomas de doenças como AIDS e câncer, reduzir o risco de problemas cardiovasculares e diabetes, além de melhorar a qualidade de vida, diminuir a violência e trazer sentido à vida de cada um. Falar sobre o assunto no tratamento e no estado psicológico positivo que a fé causa são necessários e nem sempre precisam estar ligados a uma religião. E é isso que o cenário diversidade dessa semana vai trazer. Doenças versus fé. Ficou interessado? Então vem com a gente. O teólogo e professor Tiago Pereira conta um pouco sobre o significado da palavra fé e explica se é possível tê-la sem ter uma religião definida. Então, Tiago, conta aí pra gente qual o significado da palavra fé. Antes de entender o que é fé, a gente precisa entender a raiz etimológica da palavra fé. A palavra fé tem duas palavras etimológicas que remetem a ela. A primeira vem de pistia, do grego, que significa a noção de crer ou noção de acreditar em algo. A segunda é que ela vem do latim, que é fides. Fides é uma atitude de virtude. E nós, como cristãos, eu não sei você que está assistindo qual é a sua visão de fé, mas nós como cristãos entendemos que ela é uma atitude de fidelidade. Por exemplo, aquele que tem fé, a gente crê que é impossível agradar a Deus sem fé. E a Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim, que ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, na verdade, é aquela bomba propulsora que faz com que nós não venhamos ter dúvida de nada. Por exemplo, quando o cristão ele lê algo, quando o cristão ora algo, ele não ora com dúvida, ele ora acreditando que aquele ser superior do qual ele acredita vai fazer algo. Isso é fé. E conta aí pra gente, pra mim, que tenho essa dúvida, e pra quem tá em casa, qual a diferença de fé e religiosidade? Bom, fé, como eu havia falado, fé é algo voluntário. A fé, ela vem de duas palavras etimológicas, e fé tem uma diferença de religiosidade. O religioso é o indivíduo que é preso a um sistema dogmático, a um sistema filosófico, a um sistema religioso, e ele segue aqueles ritos. Por exemplo, nós vivemos numa cultura laica no país, onde as religiões predominantes são os evangélicos e os católicos. O católico, quando diz eu sou católico, ele segue ritos católicos, que são sacramentos católicos. O evangelho por si só, ele também crê em algo e ele defende aquilo como verdade absoluta para ele. Se você for em religiões orientais, eles vão seguir ritos também. E no judaísmo, que é a raiz de onde saiu o próprio Jesus, que nós acreditamos que seja o Yeshua, Jesus, na verdade, ele era judeu. E ele cumpriu toda a lei mosaica, a lei dos profetas. Tem uma diferença? Tem. O religioso em si, ele fica preso a um sistema, ele segue aqueles padrões religiosos, enquanto a fé, ela é universal. Eu posso crer tanto em Jesus, como eu posso crer em outra divindade, dependendo da religião que eu creio. E conta pra gente também, é possível ter fé sem ter uma religião? Essa é uma pergunta interessante. Eu sempre costumo falar dentro dos seminários teológicos que o próprio Jesus, ele não veio fundar religião nenhuma. Jesus não veio trazer placa nenhuma. A história conta, se a gente for estudar, existe um livro muito bom de um escritor, um teólogo chamado Richard Rosley. Ele fez um livro chamado Jesus e o Império. E ele fala que a morte de Jesus não foi apenas por meus e os teus pecados, que é aquilo que nós ensinamos. Por si só, isso já seria maravilhoso. É um dos motivos, sim. Mas Jesus morreu também por uma causa política. Ele era um ser político nesse ponto. Tudo é política. E o que acontece? Tem como ter fé fora do ambiente religioso, não é isso a pergunta? Se a pessoa pode ter fé sem ter uma religião. Sim, é possível. A gente pode pegar um exemplo, e é bem curioso, do grande escritor Friedrich Nietzsche, que é conhecido como ateu. Friedrich Nietzsche fez o livro O Esse Homo, assim falou Zaratustra. E ele defendeu aquilo como verdade absoluta porque era aquilo que ele acreditava. E ele era tido como ateu. Então, é possível você ter fé em algo, independente da religião do qual você segue. A fé, ela ajuda realmente nessas doenças, quando as pessoas estão nos hospitais? A fé realmente ajuda? E de que maneira ela ajuda? Tem estudos científicos já comprovados pela Universidade de Cambridge, de Oxford, de Yale, que provam que pelo menos 30% de cargas virais, inclusive do HIV,
eles são reduzidos com a questão da fé. A fé é a bomba propulsora para aqueles que estão com trabalhos de quimioterapia e radioterapia. O grande oncologista Fernando Maluf, que já esteve até num programa de uma emissora do Brasil de grande audiência, ele prova numa tese de doutorado que a questão da doença ela pode ser reduzida em fator da fé, porque a fé ela te faz se tornar mais introspectivo, a te trazer mais para aquela questão espiritual. E tem uma grande diferença também. A pessoa que tem costume de alguma religião, ele segue alguma religião, normalmente ele vai seguir aqueles padrões. E tem muitas religiões que prezam muito pela saúde e bem-estar. É como se uma pessoa de academia que tivesse uma vida fitness. A pessoa que tem uma vida fitness, normalmente ela não toma café. A pessoa que tem a vida fitness, ela não toma refrigerante, porque ela sabe que o refrigerante tem caramelo 4 e é um dos propulsores a ter doenças cancerígenas. E assim é a